Olá, seja muito bem-vindo. Meu nome é Felipe Carvalho. Dando continuidade, então, à nossa série de treinamentos sobre PROC-X, preciso passar um conceito muito importante antes para vocês, que é o conceito de matrizes. Igual, se eu abrir uma chave e colocar 1 ponto e vírgula, 2 ponto e vírgula, 3 ponto e vírgula, 4, ao fechar aqui a nossa chave, eu vou ter uma matriz, onde eu tenho o número 1, 2, 3 e 4. Perceba que, quando eu utilizo uma matriz, ao clicar no primeiro item da minha matriz, eu tenho aqui a chave e os números que foram digitados. O segundo, ele fica meio apagado, porque nós dizemos que ele foi despejado. Então, ele despejou os resultados da célula E5 para as demais células, tá? Então, quando eu utilizo uma matriz, ele retorna os valores dentro da minha matriz, que não precisa necessariamente ser um número. Por exemplo, eu poderia colocar aqui Felipe, fecho a chave e olha só, número 1, 2, 3, Felipe. O PROC-X, ele trabalha no formato de matriz, de maneira que, imagine o seguinte, se eu digo assim, ó, vou referenciar uma matriz. Eu clico no primeiro item da minha matriz, que é o E5, e eu coloco cerquilha, o jogo da velha. Isso vai fazer com que eu referencie a minha matriz inteira. Igual a Felipe. Quando dou um Enter, perceba que a primeira é falsa, a segunda é falsa, a terceira é falso. Opa, aqui embaixo é Felipe sim. Então ele traz como verdadeiro. E o PROC-X utiliza exatamente este conceito, de maneira que ele procura por itens dentro de uma matriz, e o item que for verdadeiro, ele me traz aqui um resultado. Então, quando eu estou fazendo a seguinte pesquisa, igual PROC-X, estou procurando Apocalipse, no nosso caso aqui. Então, vou procurar Apocalipse, ponto e vírgula. Aonde que eu vou procurar o Apocalipse? Vou procurar dentro dos meus grupos, de maneira que a matriz de retorno seja Novo Testamento. Ao fazer este processo, o que está acontecendo? Simplesmente ele está pegando, ó, procura ali o meu A2, que é Apocalipse, dentro dessa matriz. E aí ele vai passar item a item até que ele encontre o item. Opa, encontrei. Se eu encontrei, então, verdadeiro. Legal. Ele vai contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O oitavo item da minha matriz deu verdadeiro. Então, na minha matriz de retorno, ele vai contar também 8 e vai trazer o resultado, que é 404 versículos que tem o livro de Apocalipse, tá? O grupo de Apocalipse. Desta maneira, vou dar um Enter e olha só, 404. Legal. O que eu ainda posso fazer através disso? Então, olha só, PROC-X, como que eu faço para cruzar linhas e colunas? Eu vou buscar Apocalipse dentro de qual matriz? Dentro desses versículos. Então, perceba que, ao fazer este processo, ele vai procurar lá e, se ele encontrar, ele retorna verdadeiro. Só que o meu resultado, como o PROC-X é uma função que trabalha com matrizes, o retorno dele, o resultado dele é uma matriz, pode ser uma matriz. Então, eu posso dizer assim, ó, PROC-X, eu quero que me retorne um outro PROC-X. De maneira que, agora eu quero procurar Antigo Testamento, e desta vez eu vou procurar na horizontal. Perceba que agora eu vou procurar entre Antigo e Novo Testamento. Ele vai procurar aqui, ó, posição 1, posição 2. Para qual resultado? Eu quero trazer o resultado que está aqui embaixo, quantidade de versículos. Então, eu vou selecionar a quantidade de versículos e vou fechar. O que o meu PROC-X está me dizendo, então?
Ó, procura antigo dentro desses dois caras. Encontrou na primeira posição. Então, ele vai trazer a primeira matriz inteira. Porém, esse é o PROC X2 aqui, ó. É só a parte final do meu PROC X. De maneira que, tá, ele me trouxe essa matriz porque é antigo. Só que eu gostaria de saber Apocalipse. Então, ele vai procurar Apocalipse, que é a posição 8, que nós já tínhamos contado, dentro dessa matriz nova, que foi retornada. Então, ele vai trazer a posição 8, que não tem versículo nenhum no Antigo Testamento, porque Apocalipse está no Novo. Então, fecho o meu PROC X aqui, que é referente ao primeiro PROC X, e olha só, não trouxe nada. Dentro do Antigo, se eu procuro, por exemplo, os livros históricos, eu tenho 7.021 versículos dentro do grupo histórico do Antigo Testamento. Se eu mudo aqui para Novo Testamento, automaticamente 1007. Ele está fazendo um cruzamento entre linhas e colunas, de maneira que, se eu escolho aqui profeta menor, no Novo não tem nada, e no Antigo Testamento tem 1050. Espero ter ajudado, espero que tenham gostado. Pratiquem e até o nosso próximo curso. Obrigado.